Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar aí com a terceira parte das nossas aulas sobre os crimes de perigo. Bom, e hoje nós vamos tratar sobre os crimes de abandono de capaz e abandono de recém-nascido, previstos nos artigos 133 e 134 do Código Penal. O primeiro deles, abandono de incapaz. Diz o artigo 133, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Detenção de 6 meses a 3 anos. Tá ok? Esse é um crime de perigo que prevê a conduta de abandonar. O que seria abandonar? Abandonar é deixar sem os devidos cuidados. Você pode abandonar a pessoa levando ela até um local e deixando ela lá, ou você já está em determinado local e resolve sair daquele local deixando a pessoa abandonada, sem os devidos cuidados, certo? Ou seja, sofrendo um risco à sua saúde, à sua integridade física. Então, abandonar significa isso. Pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, olha só, é necessário que exista um vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, entre o agente e a vítima. Que vínculos são esses? São os vínculos de cuidado, guarda, vigilância e autoridade. Ou seja, é necessário que o sujeito ativo tenha um dever de responsabilidade com relação à vítima, de cuidado, né? Ele recebeu de forma transitória, por algum tempo, a vítima para cuidar da vítima, para garantir, né, que ela não sofra riscos à sua saúde, à sua integridade física, né? Você tem aquele dever de garantir a segurança dela. Guarda, aí já é um dever de cuidado mais duradouro, né? Os pais, com relação aos filhos, têm um dever de guarda, né? Vigilância é aquela função mais acauteladora. Então, o guia numa floresta, né? O guia numa excursão em montanhas, né? Então, eles têm o dever de garantir a segurança dos guiados, daquelas pessoas que estão sob a sua orientação. O que mais? Autoridade, né? Aí a gente pode colocar a situação da pessoa que está sob a custódia de outra, de um agente, a criança com relação ao professor, né? Criança com relação ao diretor da escola. Então, existe ali um vínculo de responsabilidade. Tá ok? Pode ser direito público ou direito privado, certo? Então, é necessário esse vínculo. Por exigir esse vínculo, a gente já adianta que é um crime próprio. Exige qualidade especial do sujeito ativo e também do sujeito passivo, tá? E por qualquer motivo incapaz de responder, de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, a gente abandona aquela pessoa que está sob seus cuidados, guarda, vigilância, autoridade, e ela é incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. Note o seguinte, não necessariamente é só menor de idade, ou é uma pessoa deficiente, ou com problema de saúde, não. Um guia numa floresta, né, ele é responsável pela segurança daquelas pessoas. E se ele abandoná-las naquele local, ele responde por crime de abandono de incapaz, embora aquelas pessoas possam ser maiores, certo? E imputáveis, estejam em plena capacidade mental, mas não têm o conhecimento necessário para se defender dos riscos resultantes daquele abandono. Tá? É importante mencionar que é um crime de perigo concreto, é necessário que se prove o risco, né? Que se prove o perigo, tá ok? Sofrido. Se as pessoas foram abandonadas por quem era responsável, mas abandonadas nas mãos de outras pessoas que garantiriam o devido cuidado, né, não caracteriza o crime. Tá ok? Então, uma enfermeira que abandona o idoso no hospital, que ela cuida, né? Deixa lá e não vai buscar dentro do hospital, lá no leito, com os devidos cuidados de outras pessoas. Então, não caracteriza esse crime, tá ok? Então, aí você leva a criança para uma praça e lá abandona. Aí caracteriza, na rodoviária. Se por acaso o abandono foi uma situação que gere um risco, que caracteriza a intenção de
de resultar na morte da vítima, já pode desclassificar para o crime até de homicídio. Tá? É o que acontece, por exemplo, às vezes no crime de abandono de recém-nascido. A mãe abandonou a criança dentro de um saco de lixo. Né? Então, aí já caracteriza um dolo de matar. E não a intenção de expor, abandonar recém-nascido. Tá ok? Então a gente tem que analisar de que forma que foi esse abandono, porque muitas vezes pode caracterizar uma intenção de causar a morte ou uma lesão grave na vítima. E hoje a gente vai responder por aquele crime de lesão grave ou morte, conforme o caso. Então, voltando ao crime de abandono de incapaz. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Só que são modalidades pré-dolosas. Existe o dolo na intenção, com o objetivo de produzir a situação de perigo e culpa no resultado morte ou lesão grave. Porque se o agente quer produzir a lesão grave, responde por crime de lesão grave. Se o agente quer produzir a morte, responde pelo crime de homicídio. Tá? As penas também serão aumentadas em algumas situações. Primeira delas, se o abandono ocorre em lugar ermo. O lugar ermo é o local desabitado, abandonado, né, que não passa normalmente pessoas. Tá? Então, esse é o lugar ermo, né, gera o maior risco à vítima que foi abandonada. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. Se a vítima é maior de 60 anos. Então, essas situações são tratadas de forma mais reprováveis pelo Estado, pelo legislador, e por isso merece uma pena maior. Tá? É um crime próprio, como já foi dito, crime de perigo concreto, ação penal pública incondicionada. Tá, ok? Para a consumação do crime exige-se a prova do perigo. Tá, ok? Admite tentativa também. Já o crime de exposição ao abandono de recém-nascido, previsto no artigo 134, ele é uma modalidade especial de abandono de incapaz. Né? Alguns dizem que deveria ser tratado como um crime privilegiado do abandono de incapaz, né? Que diz o seguinte, 134, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria. Expor é a situação de você colocar a pessoa em determinada situação de risco. Então, você pega o recém-nascido, né? A mãe pega ali o recém-nascido e leva o recém-nascido a um local em que ele fica exposto ao risco. Ou ela já está em um local que, sem a presença dela, sem a companhia dela, ele fica exposto ao risco e sai daquele local. Tá? Então, seja expondo, seja abandonando, são condutas que caracterizam o crime. Recém-nascido, expor ou abandonar recém-nascido. O que se considera recém-nascido? Bom, existe uma divisão da doutrina, mas a maior parte da doutrina entende que é até a queda do cordão umbilical. Tá, ok? É considerado recém-nascido. Outra parcela considera o primeiro mês, tá? Mas tem prevalecido essa questão da até a queda do cordão umbilical, recém-nascido. Para ocultar a desonra própria, então tem uma finalidade especial. O agente quer ocultar uma desonra própria. Que honra é essa que ele está buscando proteger? É a honra sexual, os bons modos, entre aspas, sexuais. Então é aquela situação da mãe solteira, né, que com o objetivo de esconder a maternidade, abandona o recém-nascido numa rodoviária, numa praça, certo? Então é essa situação. Hoje em dia é muito difícil de caracterizar, né? Até porque não é visto como outrora, né, como uma vergonha, motivo de ser mãe solteira e tal. Mas essa situação, a situação da mãe que tem um filho fora do casamento, né? Se discute a situação também se o pai pode ser sujeitativo desse crime, né? A doutrina também se divide, mas tem uma parcela poderosa da doutrina aí, como encabeçada aí por Damásio de Jesus, por exemplo, que defende que o pai pode ser sujeitativo. Às vezes, por exemplo, um padre, né, que teve um filho, né, e ele abandona esse recém-nascido com o objetivo de ocultar essa desonra, né, o filho fruto de uma relação adulterina, né, então uma boa parcela da doutrina defende que o pai também pode ser sujeitativo, mas seja o pai ou a mãe, certo, vai ser sempre considerado crime próprio, exige essa qualidade especial. Lembrando que a doutrina entende que prostitutas não podem ser sujeitativas desse crime, tendo em vista que elas já não teriam mais honra, né, sexual a ser preservada. É importante mencionar também que se a gravidez da mãe for conhecida por todos, não há que se caracterizar esse crime também, né? Porque se já é conhecida, não há honra a proteger. Então, se ela abandona um recém-nascido, ela vai responder por abandono de incapaz e não por
abandono de recém-nascido, né, para ocultar a desonra própria. Também prevê modalidades pré-dolosas, né, se o fato, parágrafo 1º diz, se o fato resulta com lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3 anos, se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. É um crime de ação penal pública incondicionada, crime de perigo concreto, ou seja, para consumação exige-se a produção do risco do perigo efetivo, admite-se tentativa, tá bem? E também admite-se aí a suspensão condicional do processo na modalidade básica, né? E nas demais modalidades também do parágrafo 1º, né? Admite desde que previsto também os outros requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, ok? Então, esses são os crimes de abandono de capaz e abandono de recém-nascido, ok? Fechamos aqui a nossa terceira parte da nossa videoaula sobre os crimes de perigo, tá? A última parte fica para um próximo vídeo, no qual nós vamos tratar sobre omissão de socorro, né? E outros crimes de perigo, tá ok? Então, até mais.